Devocional, Um pouco de luz, 3 de outubro de 2023. Anjos. Ainda, ontem escrevemos sobre anjos e sempre fica algumas passagens que carecem de explicação. Veja, por exemplo, aquela passagem quando Pedro foi liberto da prisão, registrada em Atos capítulo 12. Certo pregador nosso afirmava que o anjo da guarda acompanha todas as pessoas nas 24 horas do dia, e fundamentava sua inspiração no versículo 15, quando a menina Rhoda anunciou que Pedro estava à porta. E então os discípulos, embora estivessem orando pela sua libertação, duvidaram que estivesse liberto, e disseram, é o seu anjo. Judeus, cristãos também, costumam passar tradições religiosas sem amparo bíblico e vai virando crenças. Esses discípulos reunidos expressaram a crença popular judaica de que havia um anjo guardião de cada indivíduo. O erro é formar doutrinas com textos isolados. Pedro, ao ser liberto da prisão, tendo as algemas se aberto milagrosamente, depois de ter passado pela primeira e segunda sentinela, e os portões de ferro se abrirem automaticamente, ainda pensando ser uma visão, depois caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. O anjo não estava com ele na prisão, mas Deus o enviou a fim de libertá-lo. Algumas expressões de personagens bíblicos expressam sentimento e entendimento deles, só foram registradas porque fazem parte da narrativa. Passaram a fazer parte da coleção inspirada para que saibamos como as coisas aconteceram, e aprender com as lições inseridas. Pela reação deles nem estavam orando com fé, era mais uma daquelas orações para cumprir agendas, pois quando Rhoda anunciou que era Pedro, tiveram-na como louca. Algumas orações por causas difíceis quase sempre vêm acompanhadas da expressão, se for a tua vontade, e o que parece submissão, é apenas uma válvula de escape se não der certo. Até na unção com azeite, recomendada por Tiago, quando o enfermo morre logo em seguida costumam dizer que foi a libertação. Entretanto, a instrução de Tiago é que a oração da fé levantará o enfermo com a bênção de ter os seus pecados perdoados, caso a enfermidade seja consequência de pecados. Não se trata de ungir moribundos inconscientes a fim de ter os seus pecados perdoados, o que seria a extrema-unção ministrada pelo clero católico. Alguns religionistas não bíblicos chegam a dizer que a unção com óleo substitui o batismo. São coisas distintas sem nenhuma relação. O pecado herdado que nos leva à condenação é perdoado somente pela confissão e aceitação de Cristo como seu Salvador. Como entendemos que os pais podem pedir a unção para filhos menores, então parentes próximos também podem pedir a unção para um enfermo inconsciente, desde que não seja na intenção de salvá-lo com óleo, seriam amuletos. Outra passagem mencionada ontem e que dá margem a anjos da guarda sempre ao lado da pessoa, está em Mateus 18:10. Não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai. Contextualizado desde o início do capítulo, dá-nos a entender que se trata de criancinhas, na idade e na fé, que não podem cuidar de si mesmas. Então, anjos de Deus dedicam um ministério especial para com estes. Por isso, não devemos menosprezar os pequeninos. Finalmente, somente Miguel e Gabriel revelaram os seus nomes. Jacó, Josué, Sansão, tentaram saber o nome dos anjos que lhes apareceram. Estes se negaram a fornecer. Esta impessoalidade tinha como objetivo uma salvaguarda para que não dessem adoração indevida a tais criaturas celestiais.